A dependência química pode aparecer em qualquer família e começa geralmente durante a adolescência. O futuro de um viciado é a destruição ou a cura. Por isso, os pacientes devem ser encaminhados a locais adequados que ofereçam estrutura para a recuperação. Há um ano, Rodrigo decidiu que queria ter de volta o lar que havia perdido por causa da dependência do álcool. Me senti num labirinto, sem saída mesmo, já havia tentado várias coisas. No Centro de Recuperação Vida Plena, em Vespasiano, o comerciante e outros 37 internos passam o dia em atividade. No artesanato, tudo o que fabricam é vendido. Parte do dinheiro fica com quem monta as peças. O restante ajuda a custear as despesas da entidade, mantida com doações e com a ajuda das famílias dos internos. Yuri chegou há um mês. Usava cocaína e crack. Relojoeiro, faz aqui o que mais gosta. Você não pode ficar parado. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Na horta, os internos cultivam o que é servido no almoço. As reuniões com a psicóloga são semanais. O centro também tem a assistência de um clínico geral e de psiquiatras. Aqui, o tempo médio de tratamento é de 9 meses, mas pode variar dependendo da pessoa. O índice de recuperação chega a 70% entre os usuários de drogas ilícitas. Entre os dependentes do álcool, o índice de recuperação cai para 50%. Atael conseguiu se recuperar. Hoje, ele é coordenador de um centro de recuperação em Conselheiro Lafayette. A gente aproveita também o conhecimento de cada um, a situação, o que eles passaram, para isso fazer parte do tratamento. Fernando, Igor e Fátima. 2 ex-dependentes e mãe de um ex-dependente químico. Todos tiveram a ajuda de uma instituição evangélica que trabalha com a internação acompanhada por psicólogos. Eles dizem que o apoio da família é fundamental. Hoje mudou tudo. Hoje nós somos uma família unida, meu filho está recuperado, ficou 6 meses lá também. É uma felicidade completa hoje. E é grande o número de clínicas que não oferecem a eles o tratamento necessário. Para falar sobre esse assunto e sobre as formas de tratamento que os dependentes químicos precisam, está aqui o psiquiatra homeopata e voltando agora para a presidência do Conselho Estadual de Entorpecentes, Aloysio Andrade. Parabéns pela volta, doutor. Como escolher a melhor forma de tratamento para o leigo que está nos vendo agora e está tendo esse problema? Arthur, nós vamos explicar aos telespectadores o seguinte. Primeiro, tem que ser feito o diagnóstico de em que fase a pessoa está. Por exemplo, se a pessoa ainda está numa fase inicial, ela não vai precisar de ser internada durante um período tão longo. Outro caso, a pessoa que está há muito tempo envolvida com o processo, que todas as amizades usam droga, que todo o sistema faz com que ele mesmo querendo mudar não consiga, esse então precisa de ser retirado do seu ambiente. Então as comunidades terapêuticas têm um papel importantíssimo, mas elas precisam de ter o que a gente chama de uma qualidade mínima. E a qualidade mínima não é pouco, mas é o suficiente para que, então, esse jovem e sua família não se frustrem, Arthur, porque, lembrando ao telespectador, no caso da dependência química, é preferível a pessoa temporariamente não se tratar do que se tratar de uma maneira inadequada. Porque quando se trata de uma maneira inadequada, ela perde aquela esperança no tratamento. Eu já tratei, não deu certo, não vou tentar de novo. Quer dizer, algo ficou muito claro aí na resposta, ficou muito claro, para reforçar ainda mais. Quando o meio social cerca a pessoa, é necessário, é fundamental afastá-lo desse meio social, totalmente. Sim, porque o meio social, então, Arthur, funciona como uma correnteza. E é muito forte, todo ser humano é gregário, ou seja, todo ser humano precisa de grupos. Então a gente tem os nossos grupos, todos temos os nossos grupos. Se esse grupo é um grupo precário, é um grupo inadequado, nós temos então que ter um afastamento temporário e, como foi dito na reportagem, sempre se mantém as atividades de contato. Inclusive nós estimulamos na norma que se ofereça estudos, por exemplo, a pessoa que não é alfabetizada, que enquanto ela estiver internada, que ela aprenda a ler e escrever, e que ela desenvolva esses estudos, então, supletivos, para que não fique um tempo, vamos chamar de um tempo morto na vida da pessoa. Esse tempo deve ser não só de tratamento, mas de desenvolvimento pessoal também para a vida social, para o reingresso, para a reinserção social. Mas o que os parentes têm que prestar atenção? É preciso haver, por exemplo, um quarto individual, enfermeiros, medicamentos? O que precisa ter essa clínica? Isso, o que se tentou, Isabela, e essa norma da vigilância sanitária, ela foi publicada, inclusive foi motivo de reportagens suas há 2 anos atrás, fizemos uma consulta pública nacional, todos os segmentos, então, durante 6 meses foram ouvidos, fizemos uma reunião grande em Sorocaba, 600 pessoas, então, todas as comunidades terapêuticas. O que se busca, então? Primeiro, que essa instituição tenha o que a gente chama de programa terapêutico. Isso as famílias precisam de prestar atenção. Não basta falar, nós vamos tratar do seu filho. Precisamos, então, de perguntar, né, a tua família tem que fazer isso,
como vai ser esse tratamento, quais são os passos, baseado em que sistema, baseado em que tipo de teoria que você se norteia, você se baseia. Segundo, algumas instituições não aceitam as visitas. Falam, mas se ele for lá, ele não vai querer ficar, então tem que ir, antigamente tinha que ir no escuro. Hoje a norma, então, exige que essa instituição tenha filmes, tenha fotografias, tem, então, essa, vamos dizer, essa possibilidade da pessoa não entrar num buraco, feito nós já vimos em instituições que não tinha nem banheiro. As pessoas iam atrás de uma moita de bananeira. Então, a norma, isso a gente tem que alertar as comunidades terapêuticas, o prazo está vencendo amanhã, dia 31, mas a própria Secretaria Nacional Antidrogas, a Anvisa, não tem o interesse em fechar comunidades, tá certo? Principalmente comunidades que querem realmente ajudar, mas então, a partir de agora, a instituição que não tiver adequada à norma, a Resolução 101, deve ela própria entrar em contato. Por exemplo, uma coisa rápida, Arthur, existe uma exigência da Anvisa de que haja um banheiro para deficientes. E a maior parte das instituições não tem como construir esse banheiro. Então a instituição vai fazer um ofício ou ao Conselho de Entorpecentes ou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitando providências para poder ser ajudada nesse sentido. Olha, eu não estou cumprindo tal item da resolução, mas eu então quero saber como eu posso vir a proceder e onde eu posso conseguir recursos. Outra coisa que o senhor dizia há pouco, antes da entrevista, é que as comunidades não podem impor crenças religiosas, tentar transformar religiosamente a pessoa. De que forma olhar isso, fiscalizar isso? Olha, Arthur, a gente sabe que a religiosidade, seja através de uma espiritualidade com religião ou sem religião, porque nós temos espiritualidades que não envolvem a religião, mas a maior parte das instituições tem um cunho religioso, ou católico, ou espírita, ou evangélico. O que está colocado na norma é que você não pode obrigar um católico a praticar as atividades que dizem respeito aos evangélicos, por exemplo. Então, o que acontece? Na norma a gente diz, você então vai ter que oferecer alternativas, ou seja, durante o culto evangélico, o católico vai fazer uma outra atividade, ele não vai ficar à toa, ele não vai ficar sendo obrigado a participar. Mas nós sabemos que a espiritualidade é fundamental na recuperação, até porque é justamente acreditando na vida espiritual que nós podemos sair dessa coisa do imediatismo da vida humana, de querer o prazer o tempo inteiro, pensar numa coisa de mais longo prazo. Quer dizer, em muitos casos a fé é fundamental para vários tratamentos. Arthur, eu vou até... Quase que uma troca, o senhor diria? Eu vou até exagerar um pouquinho, vou dizer que ela é fundamental. A única coisa que se conhece que quimicamente a nível cerebral pode nos dar um bem-estar maior do que esses prazeres da bebida e da droga e do sexo é a questão de acreditar em algo maior, de se entender como participante de um processo muito mais amplo do que esse do existir na Terra e estar comendo e defecando, bebendo e urinando, nascendo e esperando o momento de morrer. Ela é fundamental, mas não seria uma substituição nociva. Entendemos que qualquer exagero é inadequado. Então, que, portanto, tem que haver uma espiritualidade, uma religiosidade, mas a pessoa não pode falar e viver isso 24 horas por dia, a não ser que se torne um pastor, que é um outro projeto, aí é uma profissão. Esportes, higiene, isso tudo tem que ser observado também. Tudo está listado, inclusive a rotina diária, o horário da pessoa levantar, tá certo? Definindo, porque as instituições não tinham muito esses critérios. Então, colocamos aí, a instituição deverá citar como é feito tal e tal item. Então, a prática de teatro, a prática de atividades como essas aí na horta, né? Então, assim, atividades que a gente sabe que recolocam a pessoa num ritmo cotidiano, nesse preenchimento do tempo de uma maneira saudável e produtora de endorfinas, de substâncias de bem-estar, né, Arthur, que a gente considera essencial. A pessoa não tem que estar mal sem droga, ela tem que estar bem com as drogas próprias, com as drogas produzidas pelo próprio sistema nervoso central. Doutora Luiz, nesse finalzinho de entrevista, eu sempre repito essa pergunta, como os pais podem perceber que algo vai de errado com o filho? Quais os sinais? A soma de quais sinais? A gente sempre fala que a adolescência traz também esses sintomas, mas básicos seria o quê? Mudanças bruscas de comportamento, companhias estranhas e perda de rendimento escolar. Esses 3 itens aí são fundamentais na observação. Frisando que é cumulativo. Repetindo. Perda de rendimento escolar, amizades estranhas e mudanças bruscas de comportamento. Aquele que era tranquilo que fica agitado ou aquele agitado que fica muito tranquilo de uma hora para outra. Ok, doutora Luiz, muito obrigado então por Obrigado, mais essa presença aqui